Vamos para a leitura da palavra de Deus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, eu vou ler o versículo 11 com os irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. E eu quero ler com os irmãos esse texto que diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O termo que eu quero pensar aí desse texto é essa expressão: mas tu, ó homem de Deus. E eu quero falar hoje sobre marcas que são destacáveis, perceptíveis, percebíveis na vida de um homem de Deus. A Bíblia, é claro, ela fala de muitos homens de Deus, mas existem algumas pessoas que na Bíblia foram chamadas de homem de Deus de forma expressa, porque é claro que a Bíblia vai falar de homens de Deus mostrando de modo subliminar a presença das qualidades de um homem de Deus na vida de determinados sujeitos. Mas as Escrituras também vão falar de homens de Deus que foram tão marcantes, foram tão singulares, foram tão diferenciados, que a Bíblia ela vai mostrar que eles eram homens de Deus de modo expresso, de modo latente, de modo explícito. Então eu fiz a pesquisa assim: quais foram os homens que na Bíblia foram chamados de forma expressa de homem de Deus? E eu cheguei aqui a alguns personagens. O primeiro deles é Moisés, que em Deuteronômio 33:1 é chamado de homem de Deus quando o texto diz: esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, muito obrigado, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Moisés, ele é o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de forma expressa de homem de Deus. Quer dizer que não tivemos homens de Deus antes de Moisés? Não, mas ele é o primeiro sujeito que isso fica latente, isso fica explícito, isso fica demonstrado, publicizado, exposto. Ou seja, Moisés é chamado categoricamente de homem de Deus, e isso perto da sua morte em Deuteronômio 33:1. Outro sujeito na Bíblia que é chamado de homem de Deus de forma expressa é o Josué. E o texto de Josué 14:6 mostra um diálogo do Caleb com o Josué. E o Caleb falou a Josué dizendo: bem sabes o que falou Moisés, homem de Deus, a meu respeito e a teu respeito em Cades Barneia. Aqui o Josué, ele é considerado, ele é chamado por um sujeito que conviveu com ele, um sujeito que foi seu par, um sujeito que foi seu colega de ministério, um sujeito que foi seu companheiro de fé. O Caleb vai considerar o Josué de forma expressa como um homem de Deus. Nós temos também aqueles sujeitos que são chamados de homens de Deus na Bíblia, ou de homem de Deus na Bíblia, mas eles são inominados. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, vai aparecer um profeta inominado, um profeta cujo nome não é exposto, não é conhecido. E diz assim, 1 Samuel 2:27, veio um homem de Deus ao sacerdote Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor. Esse profeta aqui, ele não tem o nome revelado, ele não tem a cidade de origem dele revelada, a origem tribal, a origem étnica dele revelada, mas ele tem uma característica: ele é chamado, ele é reconhecido, ele é
nomeado como homem de Deus. Ser homem de Deus vale mais do que o bom nome. Ser homem de Deus vale mais do que as nossas origens e as nossas ancestralidades. Ser homem de Deus é a maior e melhor e mais importante marca que a gente pode ter como cidadãos, como sujeitos, como homens. A maior e melhor das marcas é sermos reconhecidos como homens de Deus. Agora é interessante que Samuel também é chamado explicitamente de homem de Deus. 1 Samuel 9,6 diz: há nesta cidade um homem de Deus, e ele é um homem venerável. Tudo quanto ele diz, certamente sucede. Quem está falando aqui é o servo do Saul para o Saul, quando o Saul está tentando já desistir de procurar as mulas do Quis, o seu pai. E aí esse servo vai e diz: espera um pouquinho, aqui nessa cidade tem um homem de Deus, vamos procurá-lo. E esse homem de Deus, ele tem uma palavra que não faz curva. Ele tem uma palavra que tudo que ele fala sucede. Ele tem uma palavra direita, uma palavra correta, uma palavra sustentada, uma palavra sustentável, uma palavra que se mantém. Tudo que ele fala acontece. Ele é um homem de Deus. E quando o Saul vai procurar, é exatamente o Samuel que eles vão encontrar. E o Samuel vai liberar esse servo, vai manter o Saul e vai ungí-lo rei de Israel, né? É o primeiro rei da monarquia unida em Israel. Também o profeta Elias é chamado de homem de Deus. 1 Reis, capítulo 17, 24, diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na tua boca. Aqui quem está falando é exatamente a viúva de Serepta. Está reconhecendo que Elias é um homem de Deus. E ela chega a esta conclusão a partir de um milagre que aconteceu na vida dela e da família dela através do ministério de Elias. Elias simplesmente ressuscitou o filho dela, o filho da viúva de Serepta. Os irmãos sabem disso, é uma das ressurreições bíblicas. E quando ele termina de ressuscitar, a mulher fica tão admirada, a mulher fica tão impressionada, que a mulher reconhece que o Elias é um homem de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante: homens de Deus, eles têm as suas vidas carregadas por sinais de Deus, por milagres extraordinários, por providências maravilhosas, por intervenções gloriosas de Deus. O Elias, ele é chamado de homem de Deus porque ele realiza, através do poder de Deus, Deus opera através de Elias, melhor dizendo, e ele realiza o milagre da ressurreição. Muito bem, tem um outro homem que é chamado de homem de Deus, que é o Semaías. Ele aparece em 1 Reis 12, 22, porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo. Esse Semaías, ele é um profeta levantado por Deus para advertir Roboão. Os irmãos sabem muito bem que o Salomão tinha dado palavra de conselho ao Roboão, e o Roboão fez tudo ao contrário. E Deus então dividiu o reino, e o Roboão queria regimentar um exército para ir atacar o Jeroboão e trazer as 10 tribos de volta. Mas aí Deus vai levantar o Semaías e vai dissuadi-lo, vai desestimulá-lo, falar: olha, não entre nessa guerra, porque além de você perder metade do seu reino, você ainda vai perder a vida. Não faz isso. E quando ele termina de entregar a palavra, ele é chamado de homem de Deus. Homens de Deus dão bons conselhos. Homens de Deus são pessoas que têm uma palavra boa. A Bíblia fala que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra dita ao seu tempo é uma bênção. Homens de Deus têm palavras ungidas, palavras edificadoras, palavras proféticas, palavras norteadoras, palavras que são bons conselhos. O Semaías, ele é esse homem de Deus. Agora também a Bíblia vai falar de um profeta que foi a Jeroboão. 1 Reis 13:1 diz: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Esse homem de Deus, anônimo, inominado,
cujo nome não aparece, mas é chamado de profeta de Deus e homem de Deus, ele confrontou Jeroboão com coragem, com fidelidade. Homens de Deus não são aqueles que passam a mão na cabeça dos outros quando os outros estão errando. São aqueles que falam com autoridade, exortam, aqueles que corrigem, aqueles que ensinam. Homens de Deus são indivíduos que têm a palavra de Deus, de autoridade na boca. E esse profeta aqui, ele vai ser chamado de homem de Deus. Por quê? Porque ele confronta o rei. O que aconteceu? As 10 tribos, elas queriam vir a Jerusalém cultuar, porque Roboão ficou com o templo de Salomão, e as 10 tribos queriam vir. Aí o Jeroboão falou, não vão não, vamos fazer o seguinte, vamos construir um templo aqui em Betel, e aqui em Betel nós vamos acender incenso, aqui nós vamos cultuar a Deus, e ele mandou fazer um bezerro de ouro, e colocou lá em Betel. E quando ele está nessa anarquia espiritual, o Jeroboão está nessa anarquia espiritual, Deus levanta esse profeta aqui, que o nome dele nem aparece, e com autoridade ele vai lá confrontar o rei. E quando ele termina de confrontar o rei, o reconhecimento é que ele é um homem de Deus. Agora é interessante, irmãos, que o Eliseu também vai ser chamado expressamente de homem de Deus. Em 2 Reis, capítulo de número 4, versículos 8 e 9, fala da mulher sunamita, que diz, e ela disse ao marido, eis que tem observado este que passa sempre por nós, e ele é, olha a adjetivação, um santo homem de Deus, né? Ele é um santo. E aqui cabe muito bem aquela frase do John Haggai, quando ele diz que a gente deve pregar e, se necessário, usarmos palavras. Existe aqui um testemunho pelo procedimento. Existe um testemunho pela vida, pelo exemplo, pelo comportamento. O comportamento de Eliseu foi deixando essa mulher sunamita admirada, o proceder dele. E é interessante que ele não estava no ambiente cultico, ele não estava no templo, ele também não estava no ambiente de casa, no ambiente do domicílio, ele estava na rua. Isso mostra que homens de Deus são pessoas, são sujeitos que dão bom testemunho por onde passam, deixam um bom rastro de testemunho. Aleluia, o nome do Senhor é louvado na nossa procedência, na forma como a gente entra, na forma como a gente sai, mesmo que a gente não diga, as pessoas reconhecem e dizem, ali vai um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Outro indivíduo que vai ser chamado de homem de Deus é um outro profeta anônimo que vai aparecer em Juízes, no capítulo 13, versículo 6 a 8. Veio um homem de Deus a mim, e a sua aparência era como a de um anjo de Deus. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez. Esse homem de Deus, ele anunciou o nascimento de Sansão, profetizando inclusive a consagração do Sansão, e que o Sansão deveria manter-se nazireu desde o ventre, desde o nascimento. E aqui nós temos uma marca interessante desse homem de Deus, que ele é um homem de Deus anônimo, é claro, o texto não fala o seu nome, mas fala que ele tem uma aparência como se fosse a aparência de um anjo. Um homem de Deus que tem uma aparência de anjo. Biblicamente falando, homens iluminados foram confundidos com anjos. E inclusive nós temos lá no texto de Atos 7, quando a comunidade judaica de Jerusalém está apedrejando Estevão, diz que quando eles foram lançar a pedra final em Estevão, o rosto dele era um rosto iluminado como um rosto de um anjo. Aqui mostra que a glória de Deus reflete na vida daqueles que são homens de Deus. A glória de Deus ilumina o rosto do homem de Deus. Tem um texto que o apóstolo São Paulo, censurando Moisés, ele diz o seguinte, olha, nós não somos como Moisés. E aí ele explica, porque o Moisés desceu do monte e ele estava com o rosto iluminado, mas depois de um certo tempo ele perdeu aquele brilho no rosto, mas para esconder que ele tinha perdido o brilho no rosto, ele colocou um véu no rosto, e ele andou muitos dias, já não tendo mais o brilho no rosto, mas parecendo ter,
Por quê? Porque não dava para vê-lo, porque ele tinha um véu. Aí Paulo diz, nós não somos como Moisés, nós não andamos com véu. O brilho que tem em nós, tem de fato e de verdade, porque fomos iluminados pela presença do Espírito. Tem em nós um brilho que veio através da graça de Deus, da unção de Deus e da presença de Deus. Homens de Deus se parecem com anjos. Não se parecem com demônios, se parecem com anjos. Não se parecem com anjos caídos, se parecem com anjos que mantiveram seu principado. Não se parecem com anjos derrotados, se parecem com anjos vitoriosos. Homens de Deus são assemelhados, são aparelhados como anjos. Outro momento e outro personagem que vai ser chamado de homem de Deus de forma explícita na Bíblia é o Davi. Davi, em Neemias, um Neemias interessante. Neemias viveu muitos anos depois de Davi, mas o Neemias, ele reconhece o Davi como homem de Deus. Quando Neemias, em Neemias 12, 24 e também o 36, por duas vezes numa convocação do povo, para que o povo o ajudasse na reconstrução da cidade e também na reconstrução do templo, ele vai dizer, conforme o mandado de Davi, homem de Deus. Ele vai caracterizar Davi como um homem de Deus. O Davi é o homem segundo o coração de Deus, é verdade, mas o Davi, ele é um homem de Deus. É um sujeito que tem suas falhas, tem os seus erros. A história de Davi é uma história marcada por muitas limitações, por muitas dificuldades com o caráter, etc. Mas ele é um homem arrependido. E aqui está uma marca extraordinária de um homem de Deus. Homens de Deus são homens arrependidos. Não é que Deus deseja que nós sejamos irrepreensíveis no sentido de não mais pecarmos. O apóstolo São João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus um mentiroso, porque a gente peca. A gente peca até ao dizer que não tem pecado, porque nós somos pecadores mesmo. A gente peca na mente, peca no coração, peca nas palavras, peca por ação e por omissão. Nós pecamos indo, e quando deixamos de ir, nós somos pecadores mesmo. Mas existe uma coisa que nos mantém como homens de Deus, apesar dos nossos deslizes, das nossas falhas, é o arrependimento e um coração quebrantado na presença de Deus. Deus não nos chama para sermos irrepreensíveis, Deus nos chama para sermos pecadores salvos pela graça de Deus, que todos os dias buscam a santificação, a pureza e se libertar daquilo que desagrada a Deus. E aí é interessante que Paulo, ele vai chamar o Timóteo de homem de Deus, que é o texto que nós lemos, 1 Timóteo 6,11. Paulo vai falar uma coisa a respeito de um jovem. Às vezes a gente diz, não, esse aí para ser um homem de Deus tem que ser ancião, para ser homem de Deus tem que ter não sei quantos anos no ministério. Paulo diz, não, esse menino aqui é pastor de Éfeso. Timóteo era pastor em Éfeso, um pastor aspirante, e ele vai ser chamado de homem de Deus. Em 1 Timóteo 6,11, Paulo vai dizer, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, você segue a justiça, siga também a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Paulo está considerando Timóteo como homem de Deus. Isso quer dizer que ser homem de Deus não é uma benesse dos mais velhos, dos mais idosos, daqueles mais experientes, de pastores em melhores posições. Isso não está apenas circunscrito e reservado a uma classe elitista, não, senhores. Não importa se você é jovem, se você é de meia idade, se você é mais idoso, não importa quantos anos você tenha, se você atua na igreja, não atua, se você é servo de Jesus Cristo, você pode ser considerado e pode ter as características de um homem de Deus. Isso não é só para o púlpito, isso não é para pastores tarimbados apenas, isso não é apenas para teólogos, isso não é apenas para aqueles que tiveram uma experiência transcendental, extraordinária, não! Mesmo um jovem que está aspirando ao ministério, está começando a dirigir uma igreja, Paulo vai falar, você é um homem de Deus, fuja destas coisas, você é homem de Deus. Eu estou falando aqui a homens de Deus, servos de Deus, que têm compromisso com a palavra de Deus. Agora, o que é interessante? Quando nós olhamos para essas
12 pessoas, mais ou menos, que nós citamos aqui, que são chamadas expressamente de homens de Deus. E nós percebemos algumas qualidades destas pessoas. Nós vemos que homens de Deus geralmente são aqueles que reúnem algumas qualidades. E eu tive o cuidado de perceber estas qualidades invariavelmente em quase todos esses homens. E eu queria trazer para os irmãos. A primeira delas é que homens de Deus têm comunhão íntima com o Senhor. Olha o que diz Deuteronômio 33:1 diz que Moisés é homem de Deus. E no mesmo capítulo, Deuteronômio 33, só que agora no versículo 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Tem uma coisa que nos eleva ao nível de homem de Deus. E o que é que nos eleva? O que é que nos põe? O que é que nos exalta a esse patamar? É exatamente termos intimidade com Deus. Eu sei que nós queremos ser grandes profissionais, e os irmãos já são, e aqueles que ainda não conseguiram encontrar o caminho, encontrarão. Eu sei que nós queremos ter um espaço na academia, muitos dos irmãos já têm, aqueles que não têm, terão. Eu sei que nós queremos ser populares e conhecidos na sociedade, e respeitados na sociedade, nós já seremos ou somos, e aqueles que não são ainda serão, mas mais importante do que tudo isso é sermos considerados aonde passamos como homens de Deus, como servos de Deus, como pessoas dignas de serem reconhecidas. E não é possível ser homem de Deus sem desenvolver uma intimidade com Deus. O Moisés é chamado de homem de Deus porque o Moisés fala com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo. Tem uma ideia na igreja de que as mulheres oram mais do que os homens, mas biblicamente falando, são os homens que tomam a dianteira e que assumem o papel sacerdotal e que oram, aleluia, de forma mais intensa, que oram de forma mais extensa, que oram de forma mais profunda, desenvolvendo uma intimidade com Deus. Eu gosto muito de um teólogo que é o A.W. Tozer, e o Tozer ele vai escrever um livro chamado Em Busca de Deus, e nesse livro ele vai dizer que o homem que se encontra com Deus não pode mais viver como antes, pois a sua alma é marcada com um fogo sagrado. Quando nós estamos na presença de Deus em oração, buscando intimidade através da palavra, cultuando, servindo ao Senhor e buscando ter uma vida pessoal com Deus, nós somos queimados pela presença de Deus, pelo fogo do Espírito. E aí, uma vez que a nossa vida foi marcada pelo Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Deus deseja que nós desenvolvamos intimidade com Ele. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que é um discipulado, ele diz o seguinte: o cristianismo, se ele for falso, para nada ele significa, mas se ele for verdadeiro, ele é infinitamente importante. O que não pode ser é algo moderadamente importante, ou seja, ou o nosso cristianismo é falso e aí não tem importância nenhuma, ou ele é verdadeiro, e aí tem toda a importância. E tendo a importância, quer dizer que nós temos relacionamento com Deus, nós temos intimidade com Deus, aquilo que fazemos com interesse de ser. A nossa entrega é uma entrega autêntica, genuína, verdadeira, sem reservas, sem recônditos na alma, que o Espírito de Deus não visite. Os homens são muito reservados, e você tem o direito de manter seu sigilo, sua discrição em relação à sua esposa, seus filhos, seus amigos, a sociedade. Isso tem a ver com a nossa masculinidade, de sermos mais reservados, mas existe também, aleluias, essa verdade que as Escrituras nos trazem, que nós não podemos de jeito nenhum ter reservas diante de Deus. A gente precisa abrir o coração, escancarar a alma, abrir a mente e dizer: Senhor, entra, Pai, na minha vida. Eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero sentir a Tua presença, a Tua graça e a Tua misericórdia.
O Moisés, ele é homem de Deus, porque ele fala com Deus face a face, tete a tete, cara a cara. Ele fala com Deus como se falasse com o seu amigo. Quando nós temos essa intimidade com Deus, nós podemos fazer obras extraordinárias. Moisés fez obras extraordinárias, e eu quero falar de um indivíduo chamado William Wilberforce. E esse indivíduo, ele foi um parlamentar inglês, e ele lutou no parlamento inglês a respeito de uma pauta. E qual foi a pauta dele? A luta contra a escravidão na Inglaterra. Ele viveu por essa causa, e ele falava que ele orava por essa causa, e ele falava que era a missão que Deus havia lhe dado. E aí, finalmente, no seu tempo, ele conseguiu gerar uma lei de alforria, uma lei de abertura de prisão aos cativos, e houve então a liberdade àqueles que estavam em escravidão. Quando nós temos intimidade com Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Eu quero ser um homem advogado, claro. Eu quero ser um indivíduo escritor, claro. Eu quero ser aluno do mestrado, claro. Eu quero ter meu nome na sociedade, quero. Mas mais importante do que tudo isso é ter um conhecimento profundo com Deus. É isso que vai gerar desdobramento para a eternidade. E é isso que vai nos dar a capacidade de fazermos coisas significativas, disruptivas e revolucionárias. Que Deus nos dê a graça de sermos íntimos dele, em nome de Jesus. Agora, como é que a gente se transforma em homem de Deus a partir desses exemplos? O homem de Deus é aquele que é obediente à voz de Deus. Outro indivíduo chamado homem de Deus é o Eliseu. Segundo Reis 5:8, ele é chamado de homem de Deus. Mas o texto diz que ele aprendeu a obedecer prontamente à voz do Espírito Santo de Deus. O Eliseu não tinha resistência a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha recalcitrância quando ele ouvia a voz do Espírito de Deus. Ele não colocava impedimento, ele não colocava barreira, ele não colocava dúvida. Ele tinha sensibilidade à voz do Espírito de Deus e uma disposição, pronta disposição para ouvir a voz do Espírito de Deus. Quando o Elias chegou para o Eliseu e jogou a capa em Eliseu, o Eliseu não ficou questionando. O Eliseu simplesmente pegou lá a sua ferramentaria, que ele estava lavrando a terra, e ele pegou o seu ferramental, fez um churrasco e despediu. Beijou o pai, beijou a mãe e seguiu Elias. Quando Elias olhou para ele e disse assim: deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Se você me seguir, quando eu for tomado, Deus vai abençoar você. E aí a Bíblia diz que ele ouviu. Foi falado uma vez só, não foram 2, 3, 10 vezes, uma vez só. Ele ouviu e ele não saiu de perto do homem de Deus, do Elias. Até que ele recebeu a capa de Elias como um sinal público de que Deus estava revestindo e marcando o seu ministério com um duplo poder, uma dupla graça. E aí então ele vai vivenciar milagres extraordinários. E quando ele é procurado pelo Naamã, ele vai dar uma palavra para o Naamã. E o Naamã vem com conversinha mole. O Naamã vem com invencionices. O Naamã vem com bravatas. O Naamã vem com palavras soltas e vazias. Não, mas lá no rio... Aí ele disse assim: meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se lá na Babilônia tem rio, tem lagoa, tem nascente, o problema é seu, dos babilônios e dos sírios. Eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte: Deus falou para você ir lá e tomar banho 7 vezes no Jordão. Esta é a palavra de Deus. Ele não negocia, ele não titubeia. Ele é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus, irmãos, abra a nossa audição em nome de Jesus. Que Deus limpe os nossos tímpanos em nome de Jesus. Mas não os tímpanos físicos apenas, mas os tímpanos da alma. Para que a hora que Deus falar conosco, nós tenhamos resolução também na nossa alma. O Eliseu não é um homem de muitas palavras. Aleluia, mas ele é um homem de palavras certeiras. Ele não é um homem de muitos diálogos, de muitas conversas. Ele não é um homem que fica gastando saliva. Ele não é um homem que fica jogando palavra fora. Ele é um homem de uma palavra só.
mas uma palavra sempre orientada, guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quando a mulher vem atrás dele, a viúva, ele não fica lá contando conversas para ela. O que é que você tem em casa, mulher? Eu tenho lá um pouco de azeite. Entra na tua casa, fecha, pega emprestado vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos e deita o azeite. E aí depois que Deus fizer um milagre lá, você volta aqui. E aí ela volta, ele não fica conversando. Ele tem uma palavra certeira. Ele tem sensibilidade ao Espírito, ele ouve o Espírito. Quando o Espírito diz fala, ele fala. Quando o Espírito diz não fala, ele não fala. Ah, queridos irmãos, a gente tem escutado muitas vozes. O apóstolo São Paulo, ele diz, há muitas vozes e nenhuma delas tem significação. Cada uma delas tem um significado, mas que os nossos ouvidos peneirem, que os nossos ouvidos sejam seletivos para ouvirmos apenas a voz da palavra, da orientação que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nada mais bonito, nada mais glorioso do que um homem convicto de que o Espírito falou com ele e que ele está na direção do Espírito. Que Deus unja, em nome de Jesus, a nossa audição e nos dê disposição pronta disposição para ouvirmos a voz do Espírito Santo. O John Stott, ele vai falar o seguinte: a obediência é a marca do bom discípulo. Não há cristianismo autêntico sem submissão à vontade de Cristo. Interessante que eu gosto muito da biografia desse sujeito aqui, que é o Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele foi um camarada extraordinário, falou muito sobre discipulado. E o Bonhoeffer, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ele viveu na Alemanha, e ele trabalhava dentro do governo alemão. E lá no governo alemão, o que ele fazia? Ele trabalhava no setor de documentos, seria o nosso ganha-tempo hoje. Nosso poupa-tempo e o nosso ganha-tempo. E lá ele começou a perceber que tinham irmãos da igreja dele que eram judeus. E ele começou a fazer documentos para esses irmãos, para livrar esses irmãos. E depois ele foi descoberto e ele foi condenado à forca. E depois, como não estavam satisfeitos em enforcá-lo, colocaram fogo no seu corpo, já morto. Mas o Dietrich Bonhoeffer deixou um legado extraordinário. Ele diz: somente aquele que crê é obediente. E somente aquele que é obediente mostra que crê. Quem crê é obediente. E quem é obediente denuncia que de fato e de verdade acredita, crê de fato e de verdade. Queridos irmãos, que Deus lave o nosso ouvido hoje. Arranque toda a cera, arranque todo tipo de obstáculo, todo tipo de comichão, todo tipo de empecilho. Que o Senhor sare a nossa audição essa noite, para que nós voltemos a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito tem falado conosco. Sei lá, no seu carro o Espírito fala com você. Aleluia. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala, aleluia, através dos irmãos, através das pessoas. O Espírito Santo fala, e bendito seja o Senhor por homens que são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Homens de Deus são suscetíveis e são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Homens de Deus, conforme esses exemplos que nós temos aqui, o homem de Deus é aquele que tem coragem, uma coragem moral e uma coragem espiritual. Aqui nós estamos falando de uma coragem que o homem de Deus tem para vencer as dificuldades, para triunfar da vida. O Elias, ele é identificado como homem de Deus, como nós já lemos, 1 Reis 17, 18. Mas depois disso ele é demonstrado ali, é exposto como tendo enfrentado o Acabe, os profetas de Azerá e os profetas de Baal. E ele não faz isso com covardia, ele faz isso com intrepidez. Olha o que diz 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é que vocês são do Senhor, siga o Senhor. Ora, aqui nós temos um mandato extraordinário de Deus. O mandato de Deus é: nós devemos ter coragem, uma coragem moral. Tem hora que nós homens somos colocados em situações muito difíceis do aspecto moral, e nós precisamos ter coragem para fazer o que é certo, uma coragem moral para fazer o que é certo. O Elias não baixou a cabeça diante dos profetas de Baal, nem dos profetas de Azerá. O Elias não baixou a cabeça diante do Acabe, nem diante da Jezabel. O Elias,
viveu na contramão do seu tempo, na contracultura do seu tempo. E o Elias, ele teve coragem. Deus deseja levantar homens que tenham coragem. Nós, irmãos, somos muito acovardados. Nós somos acovardados por N razões, mas Deus deseja que a gente tenha coragem. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. E não é fácil. Às vezes você vai perder oportunidades. Às vezes você vai perder promoções no trabalho. Às vezes você vai perder o posto de trabalho. Mas se você mantiver-se com coragem, Deus vai honrar você. E nem que Deus tenha que utilizar milagres e fenômenos extraordinários para sustentar você, Deus vai fazer isso. Eu tive uma experiência interessante eu tenho 42 anos de idade, e desses 42 anos eu atuo na área jurídica há mais ou menos uns 15 anos. E eu já tive várias situações interessantes e desafios morais interessantes. Recentemente me chegou uma proposta que, do ponto de vista socioeconômico, é muito interessante. A pessoa chegou para mim e disse: Henrique, você quer advogar para um fundo? Aí eu disse: como que é isso? Ele falou: o seguinte, o pessoal do fundo, eles têm muitos processos, então eles precisam de determinadas pessoas para usar essas pessoas para transmitir dinheiro, para movimentar dinheiro. E eles buscam muito escritórios de contabilidade, escritórios também de advocacia. E se você quiser, eu estou nessa situação, e se você quiser eu posso incluir você. E fica tranquilo que a sua vida vai mudar. Aí eu disse: bom, deixa eu dar uma olhada nisso com calma. Eu fui sentar e fui ver. Na verdade, o nome disso é laranjal. Laranjal. O que é o laranjal? O laranjal eu era garoto, meu pai lia muito jornal, e eu gostava de ler os jornais assim, depois que ele lia. E um dia eu li um jornal, num editorial, e alguém disse assim: quebrar no Brasil, falir no Brasil, é arrancar o dinheiro do bolso do paletó, colocar no bolso da calça e entregar o paletó. Eu li isso quando era criança, eu não tinha entendido isso, mas depois que eu comecei a advogar, eu entendi o que é isso aí. É você criar um laranjal, um pomar. O dinheiro circula, mas ninguém acha, ninguém encontra. Por quê? Porque está no nome de terceiros, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos e assim sucessivamente. São os laranjas. E aí veio e disse: você não quer ser um desses? Eu olhei para ele e falei: eu não quero. E eu acho que você deve sair disso. Uma hora nós vamos acordar com a notícia: pastor fulano de tal da Assembleia de Deus foi visitado pelo japonês da Federal. E quando chegarmos lá, vai ser um escândalo. E aí ele falou: não, mas não vai chegar tanto. Quem sabe não, né? Quem sabe? Você precisa ter coragem moral. Não é fácil. Não é fácil porque o bolso clama. Não é fácil porque as panelas suplicam. Não é fácil porque a família pede. Mas eu quero dizer que você não precisará entrar por nenhum desses caminhos. Deus vai prover para você. Deus vai cuidar da tua casa. Não negocie os seus valores. Não negocie a tua alma. Não negocie o teu chamado. Não negocie aquilo que Deus tem com você. Não negocie. E Deus, para cuidar de Elias, Deus vai mandar, em primeiro lugar, os corvos. Depois ele vai mandar a viúva de Serepta. E depois ele vai mandar anjos. Eu não sei como é que Deus vai fazer para cuidar de você, mas eu sei que Deus vai mandar provisão. Seja por meio de corvos, seja por meio de pessoas muito simples, que você diga assim: impossível vir dali. É impossível vir dela, mas o Deus que provê, tanto para a viúva quanto para o profeta, é sempre possível. Ou se virá de anjo, eu não sei, mas eu sei que a provisão de Deus vem. Não negocie seus valores. Você não precisa negociar os seus valores. Eu tenho um amigão, pastor, e ele diz assim: Henrique, cada um tem um pecado. Ele diz: cada um tem um pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, mas o meu negócio é corrupção. Aí eu disse: corrupção? Ele falou: eu gosto de corrupção. Aí eu: mas como assim? Ele falou: olha, meu documento está tudo certo, mas eu pego uma nota de 100 e coloco dentro do documento do carro para entregar para o policial. Aí ele pergunta, diz: mas está tudo bem. Aí eu olho para ele e digo assim: é só para não perder a prática, né? Ele falou assim: eu sou corrupto, Henrique, eu gosto de corrupção. Esse é meu problema, eu luto contra isso. Aí eu disse: rapaz, você
é um homem verdadeiro, viu? Aí ele chegou para mim um dia e disse assim: Henrique, acabou de chegar para mim uma situação aqui, e eu estou deixando tudo isso daqui, e como essa situação vem em cima de mim de forma muito séria, eu estou deixando até o ambiente, vou mudar. Ele se mudou, ele perdeu oportunidades interessantes, profissionais aqui na nossa região da Grande São Paulo, ele se mudou para longe, uma região do interior de São Paulo, exatamente para se afastar daquilo que ele sabe que é a sua fraqueza. Essa é uma coragem moral extraordinária. Deus deseja que nós tenhamos coragem moral, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não tenha medo de dizer não, não tenha medo, aleluia, de dizer não. Por quê? Porque Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, não te faltará o necessário. E se uma porta se fechar aqui, outras tantas se abrirão lá, porque é Deus é quem cuida do seu povo, Deus é quem cuida do seu povo, Deus é quem cuida do seu povo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí nós estamos seguindo para a conclusão já. O homem de Deus, segundo o que nós vemos aqui, é um homem que vive em santidade e em verdade. É interessante, queridos irmãos, que o profeta anônimo que vai a Eli, em 1 Samuel 2,27, ele vai ali a Eli exatamente demonstrar que o Eli, o Ofni e o Finéias estão inadequados, estão fora daquele padrão de justiça, de santidade, de pureza exigidos por Deus. E ele vai denunciar, e ele vai dizer: olha, eu quero dizer para você que Deus retirou de você, do seu filho, dos seus filhos, Deus retirou de vocês o ministério sacerdotal. E Deus vai levantar a criança, o Samuel. A família de Eli está sendo rejeitada, porque não manteve um padrão de justiça e de santidade. Homens de Deus são santos. Eu quero dizer para você que homens de Deus são santos. Eu sei que todos os nobres irmãos aqui lutam pela santidade, mas esse é o caminho mesmo. Deus quer que você lute pela sua santidade. Santidade na palavra, santidade no pensamento, santidade no coração, santidade na profissão, santidade na relação com a esposa, santidade na relação com os amigos, com as amigas, com os colegas de trabalho, santidade com a igreja, com a obra de Deus, reverência. Deus deseja que nós caminhemos por caminhos de pureza. A santidade é a prova de que um homem de Deus não busca as coisas desse mundo, mas o homem de Deus busca a satisfação naquilo que vem do céu. Oh glória, nós somos muito tentados. Os homens são tentados no aspecto moral, na corrupção, para ganhar dinheiro a qualquer custo, na área da sexualidade. Aliás, eu tinha um pastor que dizia que o homem de Deus tem que fugir das 3 barras. Primeiro, a barra da saia. Tem que fugir da barra da saia. Difícil aguentar, tem que fugir. Segundo, a barra de ouro. Tem que fugir da barra de ouro. Porque a barra de ouro, a gente fica igual o Acã, querendo, a barra de ouro. E a terceira, o São João da Barra, que é uma caninha, tem que fugir do São João da Barra, tá? O pastor falava sempre isso, fuja das 3 barras, rapaz, Mas o que ele queria dizer, no fundo, tenha uma vida de pureza. Ele dizia do jeito dele, mas ele dizia: tenha uma vida de pureza. Deus quer homens puros, santos, santos homens de Deus. Não deixa nada macular teu coração, não deixa nada macular tua alma, não deixa nada macular teu interior. Se você está vendo que você está igual a Asaf, os seus pés já estão resvalando e você está quase escorregando, peça ajuda, porque Deus, Ele sempre coloca pessoas piedosas, amorosas e gentis do nosso lado, para nos ancorar, nos sustentar e nos levantar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Recentemente nós tivemos a perda de um dos maiores vultos da história cristã e dos evangélicos, dos cristãos protestantes evangélicos recentes. Foi a morte do pastor Jimmy Swaggart. E o Jimmy Swaggart, irmãos, os irmãos sabem, ele foi um dos maiores televangelistas do mundo, um dos maiores pregadores do mundo. Mas o Jimmy Swaggart abriu uma brechinha e ele caiu. E no dia que ele foi confessar o seu pecado, o pessoal achou que ele ia pregar.
E ele levantou, mandou todo mundo sentar e disse: hoje eu não quero pregar, porque eu não tenho palavra para dar para os irmãos. Hoje eu quero confessar que eu pequei contra os céus, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra a igreja. E ele então, em lágrimas, confessa. Isso está na rede social. Isso, ele confessou e ele tomou o compromisso de abandonar aquilo. Ele abandonou mesmo, acabou com as agendas e tal, e ficou na igreja dele. E lá na igreja dele, ele foi retirado da diretoria, ficou encostado, a esposa dele perdoou, a família perdoou e ele foi tratado. E agora eu tive a oportunidade de ser pastoreado por 62 meses pelo pastor Paulo Lucas Sacramento. E o pastor Paulo Lucas Sacramento pastoreou durante muitos anos lá nos Estados Unidos. E o pastor Paulo Lucas me disse o seguinte, algumas vezes nas oportunidades que eu tive de conversar com o pastor Paulo Lucas, ele diz: Henrique, o Jimmy Swaggart, o que aconteceu com ele? Ele pediu perdão, a igreja cuidou dele, cuidou da família dele, os pastores assumiram a igreja e continuaram o trabalho em Louisiana. E aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo ele foi restaurado ao ministério. E quando ele foi restaurado ao ministério, Deus deu a oportunidade da igreja dele crescer assombrosamente. A igreja do Jimmy Swaggart tem mais de 30 mil membros. O pastor Paulo diz: eu tive lá para ouvi-lo, quando ele senta no teclado para tocar e para cantar e para louvar Amazing Grace. Oh, maravilhosa graça, graça extraordinária. Ele disse: aquele prédio lotado, 6 mil irmãos, vem abaixo, um temor de Deus vem sobre todos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter medo do pecado. Você precisa ter medo do pecado, meu irmão. Você precisa ter medo do pecado. Você precisa fazer um compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Para fugir do pecado, homens de Deus são homens comprometidos com a pureza e com a santidade. Levante a sua mão. Eu sei que nós estamos numa palestra, mas nós somos pentecostais. Levanta a tua face, levanta a tua voz, e se você puder, dê uma palavra de compromisso. Aleluias ao Senhor. Uracandoremana, Churamacandaramai. Oh glória, oh glória, oh glória. O John Owen, um dos puritanos, ele vai escrever dizendo: aquele que quer ser usado por Deus deve matar o pecado, ou certamente o pecado matará. A gente precisa matar o pecado. A gente não pode deixá-lo crescer, a gente não pode dar espaço para ele. O Billy Graham falou o seguinte: a integridade é o alicerce sobre a qual toda a vida cristã deve ser construída. A nossa vida deve ser construída não em cima de mentiras, de falsidades. Não, queridos irmãos, a nossa vida deve ser construída em cima de integridade. A integridade é o alicerce sobre o qual toda a vida cristã deve ser construída. A gente está construindo não é um castelo de cartas, um castelo de areia. Não, não, senhores. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A santidade é o selo do homem de Deus. A sua vida é o seu primeiro sermão. Oh glória! Que todos olhem para nós e nos vejam como uma carta escrita para o mundo, uma carta de homens puros, homens justos e homens íntegros, em nome de Jesus. Numa sociedade de vaidades, numa sociedade de libertinagem, numa sociedade de valores se liquidificando, Deus chama, aleluias, homens de Deus, um exército poderoso para se levantar com autoridade, dizer: comigo não, Senhor, eu quero agir diferente, eu quero agir diferente. E por fim, o homem de Deus é aquele, aleluia, glória a Deus, o homem de Deus é aquele que transmite a palavra de Deus. Oh glória, o que nos sustenta, o que nos mantém é a palavra de Deus. A gente não pode falar de outra coisa, a gente não tem outro assunto, nós não temos outra referência, nós não temos outra bússola. A nossa bússola, a nossa referência, o nosso assunto, a nossa palavra, tudo em nós é a palavra de Deus. Morreu recentemente também um dos grandes teólogos, este teólogo um teólogo calvinista, né? O John MacArthur, grande teólogo, John MacArthur. Qualquer coisa que você quer saber da apologética cristã, se você colocar John MacArthur lá, você vai ver que ele tem um conteúdo extraordinário disponível na internet, muita literatura, muita coisa em inglês, mas algumas coisas traduzidas também. E o John MacArthur, ele dizia que o homem de Deus, ele tem que pensar biblicamente.
ele tem que pensar biblicamente, ele tem que ser uma Bíblia ambulante, aleluia, ele tem que falar a palavra, de manhã, no trabalho, quando ele for dar exemplo, ele tem que usar a palavra de Deus, e conforme nós formos usando a palavra de Deus, a palavra será remédio para nós, a palavra será mel na nossa boca, a palavra será como saúde no nosso estômago, na nossa barriga, no nosso ventre. A palavra de Deus será como saúde para a nossa alma. Que Deus nos dê, em nome de Jesus, a oportunidade de sermos também reconhecidos como homens de Deus. Eu quero ser reconhecido como homem de Deus. Você quer também? Com a permissão do pastor, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. E eu gostaria que você fizesse uma oração sincera aí. Oração sincera a Deus. E dissesse: ó Senhor, me dá graça para que eu possa desenvolver estas e tantas outras qualidades que são atinentes ao homem de Deus segundo a tua palavra. Me dê a tua graça, Senhor, eu preciso da tua graça. Se você quiser, ore em nome de Jesus nesse sentido. É bom que a gente peça isso a Deus, para que a palavra de Deus tenha liberdade em nós, e o Espírito de Deus, ouvindo o nosso próprio clamor, atenda esse clamor e nos converta naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós falamos da tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e a tua palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós falamos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra trouxe a nós aqui características e marcas que estiveram presentes em homens que foram reconhecidos como homens de Deus. Eu estou falando aqui, Senhor, a uma pleiade de obreiros, servos do Senhor, homens de Deus. Pai, fortalece em nós essa convicção, fortalece em nós esse desejo, e fortalece em nós, Pai, aquelas qualidades que a gente ainda não tem, ou que estão enfraquecidas em nós. Meu Deus, se nós somos lacunosos em alguma coisa, se nós, Deus, ainda somos inoperantes em alguma coisa, Senhor, que o teu Espírito traga para nós, Pai. Nós queremos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, muda a nossa rotina, muda a nossa agenda, muda, Senhor Deus, as nossas amizades, muda, Senhor Deus, os nossos ambientes, muda, Senhor Deus, o que o Senhor precisar mudar, até que em nós seja refletida a glória do Senhor, até que em nós seja, Deus, manifestada a graça do Senhor, em todos os aspectos, em todos os momentos. Nos dá, Pai, a tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a tua graça. Amém, Senhor. Amém.